Do ano, e aí como vocês estão? Espero que estejam bem. E aí vamos para a nossa segunda aula de matemática desta semana, tá bom? Então vejam só, ontem a gente falou de fração, né? Então vimos a fração de um inteiro, né? Maior que um inteiro. E hoje o nosso conteúdo em matemática vai falar sobre adição e subtração de fração. Super fácil, super tranquilo de aprender a partir de uma explicação apenas, tá? Então veja só. Adição e subtração de fração. Como é que vai funcionar isso, tá? Então, vocês têm que prestar atenção bem na explicação, tá? Que eu vou estar falando e também os exemplos que a plataforma traz e no livro de vocês também, tá? O que vocês têm, eu vou dar uma dica. O que vocês têm que observar na adição e subtração de fração é denominadores iguais. A gente vai repetir os denominadores, tá? E soma ou subtrai os numeradores, tá? De acordo com o modelo que você tenha. Se for uma adição de fração, então você vai repetir denominador e vai somar os numeradores, tá bom? Se for subtração, repete os denominadores, isso quando os denominadores são iguais, que é o que a gente tá vendo. Denominadores iguais, repete-se o denominador e vai fazer a subtração dos numeradores, ok? Então, vamos lá para a nossa aula de matemática com adição e subtração. Então, vamos lá. E aí, fizeram as atividades, compreenderam o processo de ontem, da aula de ontem, nas frações maiores do que o inteiro. Muito bem. Então, hoje, nós iremos ainda falar de fração, só que hoje a gente vai falar de fração adicionando ou subtraindo, ou seja, efetuando cálculos envolvendo fração. Bem prático, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, veja só. Ivone, a mãe de Laura, preparou uma torta e dividiu essa torta em 8 fatias iguais. Laura comeu 2 fatias da torta e sua mãe comeu uma fatia. Veja, Laura comeu 2 e a sua mãe comeu uma. Aí a pergunta é, que fração da torta cada uma comeu? E aí, qual foi a fração da torta que cada uma delas comeu em relação à pizza? Lembrando que Laura comeu 2 e sua mãe comeu uma. Qual foi a fração que representa isso? A fração de cada uma, tá? Então, lá você vai estar, ó, Laura comeu 2/8 e a sua mãe comeu apenas 1/8. Então, você aí já tem uma situação, 2/8 de Laura mais 1/8 da mãe dela, tá? Então, vamos ver aqui a segunda. Quantos pedaços da torta as duas comeram no total? Essa quantia corresponde a que fração da torta? Então, veja só. Quantos pedaços de torta elas comeram juntas? Então, Laura foi 2/8 e a mãe 1/8. Se eu somar 2/8 mais 1/8, vai dar quanto? 3/8. Então, hoje a gente vai estar aprendendo isso, tá? Então, eu tenho aí algumas dicas para passar para vocês aí. Essa quantidade corresponde a que fração da torta? Então, a torta toda é 8/8, mas elas comeram 3/8, né? Então, que fração da torta representa? 3 pedaços, que equivale a 3/8 da torta, ok? Como eu havia falado. Só que vamos pegar aí a parte de Laura e a parte da mãe e montar uma situação e entender. Podemos representar a fração da torta que Laura e sua mãe comeram ao todo com uma adição de fração. Como? Aí Laura diz assim, eu comi 2/8 da torta e minha mãe comeu 1/8 da torta. Ao todo, nós comemos 3/8 da torta. Observe como podemos representar 2/8, que foi a de Laura, né? E 1/8 da mãe dela. Então, somou, deu 3/8. O que eu quero que vocês prestem atenção é aqui. Quando a gente vai adicionar a fração que tem o mesmo denominador, a gente vai
repetir o denominador. A gente não soma denominador. A gente soma apenas o numerador, ok? Então, soma-se os numeradores, 2 mais 1, 3, e repete o denominador. Isso quando os denominadores são iguais, tá? Que é o que vocês vão ver agora. Denominador igual, repete e soma-se os numeradores. Aí vamos lembrar o que é, onde é numerador, onde é denominador, né? Então vamos ver aqui, ó. O que é que vai ser aqui? O 8 é o quê? 2/8 é a fração da torta que Laura comeu. E o 8 aqui representa o denominador. Em quantas partes o inteiro foi dividido? Não é isso, quinto ano? Vamos ver aqui. Quem foi 1/8? Foi o quê? A fração da torta que Ivone comeu, a mãe dela. O 1 aqui, como também o 2, representa a parte do todo que já foi consumida, no caso da torta. E 3/8 aqui é o resultado final. Vamos ver aqui a fração correspondente ao total de torta que já foi consumida. Então, veja, 3/8 foi quanto da torta que elas comeram, tá? Então, se a torta tinha 8 fatias, seria 8 sobre 8, né? E aí já foi comido 2/8 mais 1/8, que deu 3/8. Essa mesma situação, a gente pode estar fazendo ela usando também a subtração, tá? Vamos ver aqui o que é que vai colocar. Então, tá aqui a torta, ó. A torta, vejam que já foi tirada, ó, 3 pedaços. Aí, observe a figura e selecione a fração que indica o quanto de torta sobrou na forma. Sobrou 3 meios, 3/8, 5/8 ou 5 meios. Sabemos que o todo foi partido em 8 partes iguais, 8 fatias iguais. Então, eu já caio aqui direto, ó. 8 é o meu denominador, tá? Agora, você tem que estar atento só ao numerador. Ele quer saber quanto sobrou e não quanto foi comido, consumido. Sobrou quantas? Você vai lá na figura e observa. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5/8, ok? Não é difícil. Fração não é complicada, é fácil. E vejam que é a mesma situação, a gente vai fazer agora a subtração dela. Como? Podemos representar a fração da torta que sobrou na forma de uma subtração de frações. A torta foi cortada em 8 partes iguais, o que corresponde a 8/8. Ao todo, nós comemos 3/8 da torta. Assim, sobraram na forma 5/8 da torta. Observe como podemos representar. 8/8, que é o inteiro, tá? Só que já foi consumido 3/8 dessa fração, dessa torta. Restou quem? Subtrai os numeradores e repita o denominador. Não é fácil? Subtrai os numeradores, 8 menos 3, 5. E repita o denominador, tá? Então, vamos ver aqui. A fração da torta inteira, ninguém havia comido nada, ok? Depois, menos a parte da torta que havia sido consumida, que é 3/8. E resultou na parte da torta que sobrou. Igualzinho a gente fez anterior, que aí a gente pôde identificar no desenho a fração correspondente. Vejam só, vocês têm que prestar atenção aqui. Na soma e na subtração de fração de denominadores iguais, repete-se o denominador e soma ou subtrai o numerador. Nesse caso aqui é uma subtração. A gente vai subtrair 8 menos 3, tá? Mas se aqui fosse uma soma, a gente somaria. Então, repete-se, a regra é denominador igual, repete-se denominador. E apenas o numerador é que você ou soma, se for uma soma, ou subtrai, se for uma subtração. Ok? Essa é a regra. Aí vamos aqui agora, vamos praticar. Ele colocou aqui em cores para representar cada fração, tá? Aqui é uma fração, aqui é outra, tá? Então, vamos lá.
Ligue cada uma das figuras a seguir com o resultado da operação que indica a soma da parte pintada de rosa com a parte pintada de azul. Tá? Então, você tem aqui 3, mas aí você tem que ver em quantas partes está dividida, tá bom? 3 sextos mais 2 sextos. Seria quem aqui? 3 mais 2 sextos, vai dar quem? Aí você vem pra cá, ó, e liga. A mesma coisa aqui. 4, tenho 4 oitavos mais 2, não, 4 oitavos não, tenho 2, 4, 6, 8, 4 oitavos e tenho 2 do outro, da outra cor, né? Então, quantas figuras eu vou ter aqui, né? Então, quantas representa aqui? Qual é a soma que está representando? Lembrando, tenho 2 quartos, né? 2 oitavos mais 4 oitavos, vai ser quem? Aí eu venho para cá e ligo. A mesma coisa aqui, eu tenho um todo que foi dividido em 1, 2, 3, 5 partes. Eu tenho 2 quintos mais 1 quinto, tá? E aqui eu tenho, quantas partes aqui eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 10 ao todo. Então, eu tenho aqui 5 décimos mais 3 décimos. E aí, quanto é que eu vou ter? Décimo, então eu só tenho essa razão aqui para ser, ó. Só tenho o denominador 10. Então, eu vou ligar para cá. Aqui eu tenho o quê? 3 e 2, 5. Então, ó, já denominador 5. Então, você vai observando o denominador e vai fazer isso. Vendo? 3 sextos mais 2 sextos, 5 sextos. 2 oitavos mais 4 oitavos, seria quem? 6 oitavos. Aqui, 8, né? No caso, 5 décimos mais 3 décimos, 8 décimos. E aqui, 2 quintos mais 1 quinto será 3 quintos. Então, aí, super simples aqui. Vamos para a próxima. A mesma coisa, só que é aquele invertido, ele quer agora uma subtração, tá? Você vai ligar cada figura a seguir a subtração de fração cujo resultado representa a parte branca da figura. Preste atenção, que agora você vai estar olhando a parte que não foi pintada, tá bom? Então, qual é dessas figuras que tem aí a representação? Aqui eu vou olhar quantas partes tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que representa isso? Então, aqui ele tem 6 sobre 6 é o inteiro, tá? Mas desse inteiro foi usado o quê? 2 partes. Então, qual é a parte que ficaria branca? E aí você vai estar ligando. Então, aqui você tem, ó, 6, que é o todo, mas dessa parte foi usada 2 sextos. Tá aqui, ó, 2 de 6. Então, essa primeira figura viria para cá. Aqui você tem uma figura que foi dividida em 10 pedaços. 10 sobre 10 é o inteiro. Só que desses 10 sobre 10, você pintou 7 décimos, que é justamente o que está pintado. Quanto é que é a parte branca? Né? O resultado seria o quê? 3 décimos. E aqui você tem a última. Seria 8 sobre 8, só que já foi usado 3 dessa figura. Então, aqui eu tenho uma fração 5 oitavos. E aí você liga e você vai saber que fração seria referente à parte que não foi colorida, tá? Que aí ele quer saber o não colorido, tá? E aqui nós temos aqui uma fração, tá? Usando uma fruteira, né? Com maçãs, ele diz: que fração as maçãs vermelhas representam do total de maçãs dessa fruteira? Quer saber a fração de maçãs vermelhas? E as de verde? Selecione a alternativa correta. Aí, quando você estiver na plataforma, ó, você vai vir aqui, ó, ele vai descer. E aí você vai lendo aos poucos. Será se as maçãs vermelhas correspondem a 5 a 14 avos e as verdes 9 a 14 avos? Para isso, você precisa saber quantas maçãs tem aqui dentro, tá? Então, você já pode fazer isso e você vai lendo as outras informações. As maçãs vermelhas representam 9 14 avos do total e maçã verde 5 14 avos. E aí você vai estar lendo todas elas, tá? Mas a alternativa aqui correta, ela vai ser com relação à primeira, tá?
você vai lá embaixo, para marcar, você vai descer o cursor aqui, ó. E aqui você vai lá e assinar, ok? Partindo aqui da maçã. É bom que você vai e volta. Brincadeira, vou prestar atenção aqui. Então, aqui a gente tem uma outra situação, né? Se você já marcou lá na página anterior o total de maçã verde e vermelha, aqui vai ser mais fácil. Você vai aqui apenas representar em forma de fração. Lembrando que quando a gente vai somar, a gente repete o denominador e soma ou subtrai apenas os numeradores, tá? Aí aqui você vai marcar qual é dessas operações de fração que representa a maçã, né? Maçã verde e maçã vermelha, tá bom? E aí, qual será? Será a primeira 5/14 mais 9/14, 7/14 mais 4/14, e aí você vai contar. Então, vamos ver. Quantas vermelhas tem? 3 e 2, 5. 5/14, porque eu já sei que aqui dentro tem 14 maçãs. Quantas verdes tem? 3, 6, 9. Então, primeira fração, tá? Então, não é complicado isso não. E aí, a gente fecha aqui números mistos só próxima semana, que ainda vem dentro da fração números mistos. O conteúdo de fração ele é um conteúdo extenso, tá? Ele é dividido em pedaços para que não misture muitas informações. Então, prestem atenção. Hoje, só para a gente fechar aqui, hoje a gente viu adição e subtração de fração. A regra é, quando os denominadores são iguais, você soma os numeradores e repete o denominador. Quando a subtração for com denominadores também iguais, você repete o denominador e subtrai o numerador. Até porque aí você já sabe identificar quem é numerador e denominador, fazer a leitura, tudo mais. Então, por hoje, a questão da adição e subtração de fração é isso aí, tá? Então, façam os exercícios que vão estar na plataforma, tá? E também as do livro de vocês, ok? Como foi fácil a nossa aula de hoje, adicionar e subtrair fração de denominadores iguais, tá? Então, vejam que vocês já viram, já aprenderam que a fração tem numerador e denominador, né, que são os seus termos, já sabem fazer a leitura dessas frações, e hoje vocês aí já compreenderam a questão da adicionar e subtrair fração de denominadores iguais. Não é difícil, foi super fácil, tá? Então, a dica foi, né, que eu dei lá no início. Denominadores iguais, tanto na adição como na subtração. Se for adição, você soma os numeradores e repete o denominador. Se for subtração, subtrai os numeradores e repete o denominador. Essa é a dica. Aprendeu isso, não vai ter problema nenhum, tá bom, quinto ano? Então, ó, mãos à obra, façam os exercícios, tá? E na próxima semana a gente ainda volta mais um pouquinho de fração, ok? Beijo pra vocês e até a próxima aula.